onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus. Sejam bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. Meu nome é Bruno Ferreira da Cruz e aqui nosso objetivo é trazer mensagens que visam seu bem-estar e seu despertar espiritual. Esse é o nosso vídeo número 114 e peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal. Conto também com sua inscrição, ative aí todas as notificações para não perderem nenhum vídeo. Vamos voltar para o assunto das curas espirituais, conforme prometido. Vamos conhecer a história de João Teixeira de Farias, aquele médium que ficou mundialmente conhecido como João de Deus. Se engana quem acha que não havia mediunidade ali, e vamos adentrar nessa história impressionante de cura e que infelizmente acabou em crimes. Contudo, vale salientar que isso não desqualifica o fenômeno. Como todos vocês sabem, João de Deus é uma figura que inspirou muita gente, e no começo havia sim um belo trabalho de cura. A mística e controversa no Brasil passou de um celebrado médium a um dos nomes mais infames do país. Neste vídeo vamos explorar sua ascensão e queda. João Teixeira de Farias, conhecido como João de Deus, começou sua trajetória como médium nos anos 70. Fundou a Casa Dom Inácio de Loyola em Abadiânia, em Goiás, atraindo milhões de pessoas em busca de cura espiritual. Os relatos de cura são impressionantes, as operações são de cair o queixo, e pessoas com doenças extremamente graves em estado terminal, câncer, tumor no cérebro, enfim, quase não havia limite para que se podia fazer naquele local. E muitas pessoas eram curadas ainda no ônibus, tamanha era a energia daquele lugar. Os relatos são de que, quando se aproximavam da casa, o cheiro de éter era fortíssimo e as curas começavam ali mesmo. Do ponto de vista mediúnico, não havia charlatanismo, pelo menos no começo. E afinal, João de Deus conseguiu fama mundial, e se fosse um engodo, se não houvesse de fato cura, isso seria desmascarado logo no começo da jornada mediúnica. Algumas pessoas chegavam simplesmente sem andar e saíam curadas de problemas gravíssimos. Ao longo do vídeo vocês verão alguns relatos extremamente fortes, mas antes de mais nada, como tudo começou, vamos ouvir o próprio aí falando. Depois da primeira sessão, o médium nos conta a sua história. O católico João de Abadiânia diz que deve sua mediunidade ao acaso. Um dia, ainda menino, ele recebeu uma mensagem para que comparecesse a um centro espírita em Mato Grosso. Ao chegar à porta do centro, foi logo reconhecido pelo presidente da casa. O presidente era um português, chegou e falou: seu João Teixeira de Farias, faz favor de vir para a mesa. Ele não te conheceu? Não. Eu entrei, aí ele pegou no meu braço, eu desmaiei, terminou as operações. Fulano foi operado com o seu guia, fulano foi consultado pelo seu guia. Eu falei: gente, vocês estão enganados. Eu desmaiei, foi de fome. Aí ele falou: não, e a entidade marcou para atender no dia às 2 horas da tarde. Seu trabalho chamou a atenção de celebridades e figuras internacionais, consolidando sua reputação como um dos maiores e mais poderosos médiuns do mundo. Claro que devemos separar o homem João Teixeira de Farias das entidades espirituais que operavam. Dentre estas entidades estavam o Dr. Augusto, Dom Inácio, São João Batista, Bezerra de Menezes, Oswaldo Cruz e até mesmo o rei Salomão. Estariam aí entre os espíritos que usavam o canal João Teixeira de Farias. Irei soltar alguns casos de cura extremamente impressionantes. Vamos ver. Para com isso. Se eu fazer suspender seu braço, você para. Seu Nelito Soares, há 5 anos, não consegue erguer os braços. Ele tem bursite e está sendo agora examinado pelo Dr. Humberto. O senhor suspende para a gente documentar o máximo que o senhor conseguir. Esse é o máximo. Esse senhor tem... Qual é a dificuldade dele? O que é o problema que o senhor tem? Tem uns 5 anos que eu tô aí, que fico aí, tá queimando, glutendo todos os dois, tem uns 5 anos. Os médicos falam que é reumatismo, mas não tem jeito, eu não sei. Esticá-lo o senhor não consegue? Esticar só tá aqui, ó, todos os dois. Dói. Posso fazer o trabalho? Pode. Fica. Com o polegar, o médium comprime a cabeça de seu Nelito na altura da orelha. Depois, movimenta o seu braço esquerdo.
Levanta os dois pés. Mais. Põe a mão na cabeça. Vamos ver que sente alguma dor. Melhorou, todos os dois. O senhor não fazia esses movimentos? Ah, fazia não. Não fazia, nem assim não fazia assim também não. Realmente o que se observa é que liberou, né? Os movimentos, está conseguindo fazer os movimentos sem dor. Uma das cirurgias espirituais de rotina na casa de Dom Inácio é a de sinusite. No movimento brusco, o médium introduz de repente uma tesoura no nariz do paciente. Depois, ele pega a minha mão para que eu veja a profundidade em que ela penetrou. Poderia ter provocado uma hemorragia interna? Sim, poderia, né? Porque isso introduziu um objeto retilíneo pela fossa nasal, da forma o risco como foi introduzido. Sim, o risco de uma hemorragia intensa, isso não teria dúvida. Este homem, Elifas Antônio Venturim, veio de longe em busca de alívio para um problema que o atormenta há vários anos. Leve esse presente para você. Levanta. Vai andando. Antes de chegar à Abadiânia, Elifas esteve internado durante 60 dias no Hospital Sara Kubitschek, em Brasília. Ele tinha muita dificuldade em movimentar a perna direita. Seu Elifas está emocionado com a graça que recebeu. Emoção. Eu quero movimentar. Normal. Você entendeu? Os médicos não conseguiram constatar o que eu tenho, só simplesmente por experiência dizendo que eu tenho hernia de disco. Abaixa para mim que tem dor. Pode abaixar, levantar. Andar forçosamente, eu estava andando. Agora, fazer o que eu fiz aqui agora, eu não fazia, não. A verdade é essa. No fundo da sala em que os médiuns fornecem energia ao espírito que trabalha com João de Abadiânia, lembranças de outras curas semelhantes à de seu Elifas. Eugênia Machado, 19 anos, teve os óculos quebrados pelo médium João, incorporado pelo espírito do Dr. Augusto. As lentes grossas refletem a dificuldade que ela tinha em enxergar. O Dr. Augusto prometeu que a partir daquele momento ela começaria a recuperar a visão. Foi a primeira vez que conseguiu ler sem a ajuda dos óculos. Ao médium João Teixeira, de Faria, trabalhador incansável, na luta do bem, dedicamos este humilde trabalho. Mas a surpresa maior para ela e seus colegas de turma foi quando conseguiu copiar o que a professora escrevia no quadro negro da Escola Agrícola de Pirapora, em Minas Gerais. Quando ia passar a matéria no quadro, ela não aceitava de maneira nenhuma que colocasse escrito, ela queria que fosse ditada a matéria, porque ela não tinha dificuldade mesmo de enxergar. Outra alegria de Eugênia, ver a paisagem do Rio São Francisco sem a pesada cortina das lentes de 14 graus. É uma visão mais limpa, que antes era muito embaçado, eu não conseguia focalizar muito bem as coisas. E agora tá melhor, cada dia que passa tá limpando mais. Mas de todos os pacientes, o que mais impressionou o nosso consultor médico foi o caso de Alessandro. A mãe contou que há 3 anos ele chegou a Abadiânia carregado. Nós chegamos aqui em 93 com esse menino carregado ao colo, porque não movimentava as pernas, não caminhava, sem movimento nenhum. Desenganado pelos médicos. Qual foi o diagnóstico? Esclerose múltipla, e chegando aqui o tratamento dele foi realizado e ele, dia 12 de agosto de 93, ele voltou a caminhar. Hoje estou ótimo. O doutor Humberto fez questão de ver o vídeo que documentou a recuperação de Alessandro, depois da primeira cirurgia mediúnica. Em agosto de 1993, ele caminhava com muita dificuldade. Devido à doença, atrofiou todos os nervos da cintura para baixo. É difícil para nós confirmarmos um diagnóstico, mas ele tem um quadro neurológico que comprometeu os movimentos, a motricidade, e
não só de membros inferiores, como dos membros superiores, e a fala, que é um aspecto importante. Essa dificuldade que ele tem de falar é um dos sintomas clássicos da esclerose múltipla. Nesses quadros neurológicos e também na esclerose está presente. 3 anos se passaram, mas nem o nosso médico sabe explicar como o menino dos movimentos paralisados se transformou num homem que salta como um jogador de vôlei. Senhor João? Eu sou o Dr. Augusto de Almeida. A primeira vez que você me trouxe ela aqui na casa, como que ela estava? Ela mal enxergava. Tinha tumor. É como se João emprestasse o corpo para Dr. Augusto. Augusto de Almeida foi militar e médico. Viveu no Ceará e teria morrido em 1908. Tinha personalidade forte e era autoritário. E não demora para descobrirmos este lado. Com quem eu estou falando agora? Filho, eu sou o Dr. Augusto de Almeida. Já falei pela 3ª vez. Vai sentar agora. É isso. Incrível. Bom, ele transformou-se em um médium de fama mundial, com os casos de cura milagrosos. Um ponto de virada foi quando a apresentadora Oprah Winfrey fez um programa sobre a Casa Dom Inácio. Ali o status de João de Deus, que era apenas um dos muitos médiuns de cura do Brasil, mudou. Ele passou a ser cada vez mais venerado e isso foi fatal. Muito dinheiro, muitos seguidores e a queda era inevitável. Pois o médium tem que ter uma conduta ilibada, caso contrário, entidades negativas irão destruir o trabalho usando das fraquezas do próprio médium. E foi exatamente o que aconteceu. Vocês viram a ascensão do médium João de Deus e agora vamos ver a queda. Foi em 2018 que a jornalista Sabrina Bittencourt revelou denúncias de abuso sexual contra João de Deus. A partir daí, centenas de mulheres relataram ter sido vítimas enquanto buscavam um tratamento espiritual. A imagem de João de Deus começou a ruir e as denúncias se multiplicaram rapidamente. As acusações levaram a uma grande investigação e João Teixeira foi preso em dezembro de 2018, condenado por crimes sexuais, posse ilegal de arma de fogo e outros delitos. Em 2021, ele foi condenado a 48 anos de prisão por estupro, violação de vulnerável e posse ilegal de arma de fogo. O escândalo abalou a comunidade espiritual e gerou debate sobre abuso de poder e confiança. Repórter Camila Appel, escutamos individualmente 10 mulheres que se sentiram abusadas sexualmente pelo médium. A única vítima que aceitou mostrar o rosto foi a coreógrafa holandesa Zahira Moos. He's opened his pants by now. And he puts my hand on his dick. Muitas das vítimas continuam a buscar justiça e apoio psicológico. Surgiram relatos fortíssimos. Pessoas próximas de João de Deus diziam que ele tornou-se um gangster, extorquia os donos de pousadas, taxistas e compelia estrangeiros a levar cada vez mais pessoas para Abadiânia. Vivia cercado de capangas e as pessoas de Abadiânia tinham medo de João Teixeira. Amigos e amigas, a história de João Teixeira é um lembrete poderoso dos perigos do culto à personalidade. João de Deus era médium consciente, como vocês sabem, aí o médium muitas vezes é um endividado espiritualmente. E se não tiver uma conduta reta, ele vai cair, pois existem muitos inimigos espirituais cultivados ao longo das existências espirituais. A Federação Espírita Brasileira disse que ficou surpresa com as denúncias. Qualquer tipo de abuso, ele escapa do campo da religião, tem que ir para o campo da justiça. Nem todo mundo que é médium espírita. Médium espírita é regido por comportamentos morais e éticos muito firmes. Curou muita gente sim, não ele, mas sim os espíritos. E a ganância falou mais alto, o caráter não mudou com a mediunidade e a queda foi inevitável. Era um médium, porém, talvez não tinha aí um compromisso verdadeiro com o estudo do Evangelho. O médium tem que estudar e ele tem uma responsabilidade muito grande. E sem a base espírita ficou desprotegido.
O caráter de João de Deus, de João Teixeira, não era bom. Os relatos de pessoas que o conheceram antes mesmo da fama diziam que ele vivia uma vida mundana. De acordo com relatos de conhecidos, ele fazia os trabalhos de cura e no mesmo dia ia para orgia e bebedeira. Felizmente, um trabalho que começou de maneira genuína e ajudou tanta gente transformou-se em descrença e motivo de vergonha para o movimento espiritualista. E a cidade de Abadiânia nunca mais foi a mesma. Muitos negócios da região fecharam as portas. A casa Dom Inácio continua ativa somente graças aos voluntários. Afinal, existem outros médios por lá. E essa história toda nos faz lembrar que não devemos endeusar ninguém. As pessoas são falhas. E o mundo é de provas e expiações. E infelizmente esse foi o triste fim de João Teixeira de Farias, um homem que tinha uma mediunidade diferenciada, porém não foi vigilante com sua conduta moral. O caso de João de Deus é um dos mais chocantes do Brasil e revela que existem consequências para todas as nossas ações. Foram mais de 300 denúncias e atualmente ele cumpre prisão domiciliar, está com 81 anos de idade. Devemos lembrar que todas as curas foram graças a Deus e a espiritualidade, tendo como João Teixeira um intermediário, como ele mesmo afirmava. Fala aí, você curou? Eu nunca curei. O que cura é Deus. Eu sou apenas um veículo para essa fonte milagrosa que Deus me confiou. Quem quiser conhecer melhor essa história, assista a série aí na Netflix, João de Deus, Cura e Crime. Compartilhe conosco sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir, inscrever-se no nosso canal e ativar todas as notificações para não perderem nenhum vídeo. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!